Identidade, presença e posicionamento. Ei, vaso, aqui estão os 3 passinhos do que tu precisa nesse fim dos tempos. Ele tá voltando, o tempo é escasso. Tá ligado, eu não vou repetir, mas somos irmãos, eu quero te ver salvo. Vou só mais uma só pra ver tu subir. Tá na hora de assumir tua posição. Se você é vaso de honra ou não. Que zona de conforto, meu irmão. O momento agora é de guerra e joelho no chão. Então faz o seguinte, levante sua mão. Aceite Jesus como tua salvação. Pronto, vamos lá, no ar? Rodando? Glória a Deus, estamos aqui hoje no primeiro episódio do nosso Super Jovem Podcast. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e chegue para ficar. Pois eu tenho certeza que através desse podcast, de cada novo episódio, a sua vida será edificada, vida de Deus vai fluir daqui deste canal. E eu quero convidar você para se inscrever aqui no canal. Você que ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão de inscreva-se, clique nele, faça parte da nossa família Super Jovem, pois eu tenho certeza que você será muito edificado através de cada novo episódio, através de tudo que for liberado aqui no nosso canal. Toda segunda-feira, às 11 da manhã, nós estaremos aqui com um novo episódio. Terão convidados especiais contando testemunhos, histórias de vida, de transformação. E eu tenho certeza que através de tudo que for liberado aqui, você vai ser abençoado. Compartilha com muitas pessoas cada novo episódio aqui, pois eu creio que Deus vai falar ao coração de muitos jovens, de muitas pessoas, em nome de Jesus. E hoje, no nosso primeiro episódio, nós estamos aqui com uma convidada muito especial. Ela que é uma pastora, ela que é uma irmã, uma amiga na fé, uma irmã na fé. E ela é pastora do nosso ministério, a pastora Carol. Nossa convidada do primeiro episódio. É uma honra, pastora, receber a senhora aqui. Glória no nosso a Deus. Primeiro episódio. A senhora que é uma pastora jovem. Sim, né? sim. E como diz, o nosso podcast é super jovem. Super jovem. E eu vim do grupo jovem, né? Glória a Deus. Eu vim do grupo jovem, do super jovem. Tem do testemunho da senhora tem muitas coisas que vão ter jovens que vão se identificar, Sim. que vão entender que assim como Deus ele agiu na vida da senhora, também pode agir na vida deles. Com certeza, com certeza. E eu queria... Vamos começar pelo começo. Claro, né? lógico. Eu queria Só não pode começar pelo final, né? Exatamente. Eu queria que a senhora começasse contando um pouco mais sobre quem é a pastora Carol, como foi a infância, né? Do começo mesmo, assim, como foi a infância da senhora, a trajetória, a caminhada, antes de conhecer a Cristo. Uma pergunta, né? Quem é a pastora Carol? Como muitos me conhecem, né? Como a pastora Carol. Como eu falei, eu vim do grupo jovem, a minha infância, eu já contei meu testemunho algumas vezes no culto, né? Que foi algo que foi Deus mesmo que me escolheu, foi Deus mesmo que me chamou. Eu recebi um convite para ir para a igreja e foi um dos momentos mais difíceis que eu estava passando na minha vida, que eu tinha perdido uma pessoa muito especial, que era a minha avó. E aí, depois do falecimento da minha avó, aquilo me deixou uma mágoa, uma tristeza, porque, como eu já contei, mas as pessoas do podcast não sabem, na minha infância eu passei por algo que eu era criada pela minha avó, e minha avó era como se fosse a minha mãe. Então, quando eu perdi a minha avó, foi como se eu tivesse perdido a minha mãe. E eu tinha 12 anos de idade, e quando minha avó faleceu, eu tive que ir morar com minha mãe, sendo que eu tinha uma certa dificuldade com minha mãe pelo fato de eu ser criada pelos meus avós e eu achar que minha mãe tinha me abandonado. Então, eu fui uma criança que sofri com a dor da rejeição, eu fui uma criança que sofri com a dor do abandono, e quando eu fiz 12 anos, quando eu perdi minha avó, foi como se eu tivesse perdido tudo. E aí eu fui morar com minha mãe, e depois que eu fui morar com minha mãe, muitas coisas aconteceram na minha vida. E uma das coisas que eu tinha era a mágoa. Era a mágoa de minha mãe, de achar que ela me abandonou por eu ter sido criado pela minha avó. Por mais que eu tive todo o amor de meus avós, eu sentia falta da maternidade, de ter uma mãe, de ter o cuidado materno. Então, foi aí que eu comecei a morar com a minha mãe de sangue, mas eu não tinha o amor por ela. Porque a senhora acreditava que ela tinha rejeitado. Rejeitado, porque cresceu acreditando com a dor nisso. da rejeição. Eu cresci com a dor da rejeição, do abandono. Achava que minha mãe tinha me abandonado, que minha mãe não gostava de mim, até porque tinha certos momentos que a minha avó, ela sempre falava, acho que ela tinha medo, sabe? Aquele de amor perder. de vó, medo da criança crescer e querer ir embora. Então ela trabalhava muito, sua mãe te abandonou, sua mãe não gosta de você.
Então, quando ela faleceu, eu tive que morar com a minha mãe. E isso, perdão cortar a senhora, mas isso em uma criança, um adolescente com 12 anos de idade, isso vai gerando marcas Marcas que são, né, indescritíveis, marcas profundas. Marcas que de realmente rejeição, marcam. de abandono. É uma criança tendo que lidar com a dor da rejeição, do abandono, com os traumas, com a falta de uma paternidade, porque também teve o lado paterno também, a rejeição do pai, a rejeição da mãe. Então eu tive que lidar com isso tudo. E a gente não está falando de um adulto para lidar com isso, a gente está falando de uma criança. Então, quando eu fiz 12 anos, eu fui morar com a minha mãe. E aí, de lá para cá, eu tinha muita mágoa, muita raiva da minha mãe pela dor do abandono. Então, eu não gostava de minha mãe, a gente tinha muitos conflitos, brigas, e minha mãe sofreu muito. Até que chegou um certo momento que eu recebi um convite para ir para a igreja, né? E quando eu recebi esse convite, eu fui. E quando eu cheguei lá, eu comecei a conhecer Jesus. E teve um dia que eu estava orando, pedindo a Deus, falando assim, Deus, eu preciso ter um encontro contigo. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer o amor. E uma das coisas que Deus falou assim, eu não posso entrar em um coração que já tá ocupado. Ou seja, eu não posso entrar em um coração que já tem mágoas, angústias, decepções, traumas. Para você entrar, você precisa liberar o perdão. Para eu entrar, no caso, para Jesus entrar na minha vida, você precisa liberar o perdão, você precisa se desprender desses traumas, você precisa se desprender dos passados. Entendi. Eu só queria voltar um pouquinho nessa fase que a senhora fala que com 12 anos passou por tudo isso, e eu tenho certeza que por não saber lidar com esses tipos de sentimentos, do abandono, da rejeição, a pessoa, né, o adolescente ali, a criança acaba procurando outros caminhos, acaba procurando caminhos que não leva para lugar nenhum. Tenta satisfazer, tenta preencher aquele buraco, tenta encontrar um sentido. Mas a senhora chegou a passar por isso? Sim. Isso levou a senhora ao mundo? Sim, a conhecer as coisas do mundo, a conhecer as festas, a conhecer a amizade. Coisas para preencher aquela dor que se passava, né? Que é a dor da rejeição, do abandono, dos traumas. Então, tipo assim, eu sempre procurava algo para me satisfazer. Entre amizades, festas, namoro precoce. Imagina, uma pessoa de 12 anos já em um relacionamento. Então, tudo isso era para satisfazer a minha vontade, para preencher realmente um vazio que estava dentro de mim. Por não saber lidar com aquilo, a pessoa sempre acha outros caminhos, mas sempre no final vai continuar o mesmo vazio, a mesma tristeza. E aí, quando eu entreguei minha vida para Jesus, que tudo começou a mudar. E foi aí que eu tive um encontro com Deus, e Deus falou assim, libere o perdão. Comece a se esvaziar de tudo aquilo que começou a ir para a igreja. Comecei a ir para a igreja, recebi um convite. Nesse convite, comecei a ir para a igreja. Ia uma vez, ia duas, ia três. Até que Deus foi tocando o coração, foi se sentindo atraída cada vez mais pela presença de Deus. Cada momento, cada culto que eu ia, eu falava assim, meu Deus, o que é isso? Meu Deus, o que é isso? E teve um momento que eu já não me via mais a mesma pessoa, porque ninguém que tem um encontro com Deus se torna a mesma pessoa. Então, eu comecei a ver assim, eu posso ser amada, eu posso ser cuidada, eu posso lançar todos os meus traumas fora, eu posso liberar o perdão porque Ele me perdoou. E ali eu entendi isso. Ou seja, o perdão também. O encontro com esse amor, que é o amor de Deus, que é incalculável, imensurável, preencheu as lacunas que a dor do abandono, a dor da rejeição, né, tinham causado os traumas. Sim. O amor de Deus veio e preencheu tudo isso. E eu acredito, pastor, que tem muitos jovens que vão assistir esse vídeo e que vão se identificar com isso. Sim. Que às vezes não teve, infelizmente, pelas circunstâncias da vida, cada um com as suas circunstâncias, mas um pai que muitas vezes não foi presente, uma mãe que muitas vezes não foi presente. E isso leva ao jovem ali, ao adolescente, a tomar caminhos que, como a senhora falou, caminhos onde tentou ser feliz, ser preenchido e nada resolvia. Vários. Hoje em dia, eu já conversei bastante com pessoas, com jovens que estão no mundo das drogas, e a maioria fala porque eu não tive um pai, porque eu não tive uma mãe, porque eu não tive um apoio, porque eu não tenho ninguém. Então, é algo que é um caminho mais fácil, né? Porque o diabo ele se aproveita da fragilidade da pessoa para querer agir em cima da fragilidade. A pessoa já se sente frágil, a pessoa já se sente inútil, falando
mal amado, Sim. angustiado, triste. Então, o diabo se aproveita daquela fragilidade para levar a pessoa para o caminho da destruição. Entendeu? Que o caminho que aos olhos parece ser bom, mas no final sempre vai levar ao caminho de morte. Porque no final a pessoa sempre está lá pior do que já estava. Se estava angustiado, se torna mais angustiado ainda. Se estava depressivo, se torna mais depressivo ainda. Se estava afundando, acaba afundando mais ainda. E quando a gente encontra Jesus, ele muda, ele transforma, ele faz aquilo que ninguém nessa terra consegue fazer, Glória que é a a Deus. transformação, que é a mudança. E eu vejo assim, sabe? Por isso que eu sempre prego e sempre falo. Eu acredito na mudança, não de fora para dentro, mas na mudança de dentro para fora. Porque quando Jesus me mudou, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, como eu posso ir até ele se eu ainda continuo fazendo várias coisas erradas? Como eu posso ir até ele se eu não mereço o amor dele? Então, quando eu encontrei Jesus, a primeira coisa que ele falou para mim foi, eu te perdoo. E se eu te perdoo, você também pode perdoar. Você também pode fazer. Então, quando eu recebi o perdão de Deus, eu me senti tão constrangida que eu falei assim, quem sou eu para não perdoar minha mãe? Quem sou eu para não perdoar as coisas que eu passei? E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo e falo assim, meu Deus, isso serve tudo de um testemunho, sabe? Porque eu não falei tudo, mas, tipo assim, quando eu ouvi minha avó dizendo que minha mãe me abandonou, minha mãe me rejeitou. E quando eu fui ver o meu registro, quando eu comecei a ler, a primeira coisa que eu fui ver foi o meu nome na certidão de nascimento. E realmente, na certidão de nascimento, eu não sou registrada no nome de minha mãe nem de meu pai. Então, ali foi uma confirmação para mim, dizer assim, nossa, eu fui realmente abandonada. Eu fui realmente rejeitada. Então, a história que eu ouvi da minha avó não era uma mentira, era realmente uma verdade. E aquilo ali me causou mais dor ainda. Então, quando eu encontrei Jesus, ele fez essa mudança. Ele limpou a minha mente, ele limpou meu emocional, ele limpou meu coração. Eu sei que eu estou falando com pessoas aqui que sofrem também com a mesma dor do abandono, que falam assim, mas eu não merecia passar por isso, mas eu não merecia sofrer, eu não merecia porque eu sou assim. E se chega a pensar, porque quando eu perdi a minha avó, eu cheguei até a duvidar da existência de Deus. Porque eu perguntei se Deus existe, por que ele levou a pessoa que eu mais amava? Se Deus existe, por quê? Porque minha avó, ela era uma pessoa de ferro, ela ia para a igreja, na verdade ela me obrigava no domingo para a igreja com ela. Criança queria brincar na rua, fazer essas coisas, e ela não, ela queria ir para a igreja e eu tinha que ir para a igreja com ela. Dormia no banco da igreja, sabe aqueles bebês que as crianças assim? Sim. Era bem eu. Mas estava lá, que ela mandava eu ir, me ensinava. Então, quando ela faleceu, eu já tinha amado a minha mãe. E aí eu lembro que ela ficou uma semana também, já mudei tudo aqui o assunto, né? Mas acho isso importante também. Ela ficou uma semana no hospital. E aí, como eu era criança, eu não podia fazer visita a ela. E aí eu lembro que todas as noites eu dormia com aquele louvor que diz Espírito Santo, ore por mim. E aí eu começava a orar, pedir a Deus, cantava essa música, que era a única música evangélica que eu sabia, mesmo não sendo evangélica. E aí quando eu cheguei em casa, eu cheguei assim e falei assim, Deus me ouviu. Deus ouviu minha oração. E tinha uma ladeira assim, ó, para ir para minha casa, e eu tinha acabado de chegar da escola. E quando eu tinha chegado da escola, avistei na esquina, assim, avistando da esquina, eu vi um monte de gente na minha casa. Quando eu vi várias pessoas na minha casa, eu pensei assim, nossa, minha avó chegou do hospital, porque ela era uma pessoa muito querida. Então eu falei assim, minha avó chegou, os vizinhos estão tudo lá em casa, porque minha avó chegou. E aí eu desci aquela ladeira, sabe quando você desce aquela ladeira cheia de força? Desci a ladeira correndo e quando eu cheguei lá, falaram pra mim, todo mundo já chorando, e aí minha vizinha chegou pra mim e falou assim, Carol, infelizmente a sua avó morreu. Então ali eu comecei a pensar, cadê Deus? Tanto que minha avó ela frequentava a igreja sempre. O corpo dela não foi velado em casa. Quem era em Feira de Santana pode levar, foi velado na igreja mesmo, sabe? Fez aquela cerimônia. E eu dentro daquela igreja falava assim, como é que pode? Minha avó tá aqui, morreu, veio pra igreja. Ia pra igreja, né? Ia pra igreja, que Deus. Eu orei, cantava essa música e cadê Deus? Então, essa foi um dos motivos mais da minha revolta, porque, tipo assim, eu pensava que nem Deus me amava. Falava assim, nossa, eu sou uma pessoa muito ruim mesmo, porque abandonada pelas mães, abandonada pelos pais, e ainda minha avó morreu.
E nem Deus me E ouviu nem minha Deus oração. ouviu minha oração. E aí foi esse momento difícil, mas depois que eu fui morar com minha mãe, eu encontrei a Deus. Deus mudou tudo na minha vida. Eu entendi que o propósito para que eu nasci, e eu entendi que eu sou amada, assim, que Deus me ama, assim, que eu não sou abandonada e que Deus me escolheu. Então hoje eu vejo a minha história como um lindo testemunho para que Glória outras a Deus. pessoas também possam entender que, independente das circunstâncias que se passam, Deus, ele está presente em todos os momentos e ele tem um plano na vida de todos, até Glória a daqueles Deus. que acham que não tem mais jeito. Glória a Deus. Eu quero aproveitar esse testemunho da senhora, esse tudo que a senhora falou, para direcionar agora esse vídeo para você, jovem, você que está assistindo esse podcast, que está vendo esse vídeo. Talvez você se identifique totalmente ou em partes com a história da pastora Carol. Talvez você já soube o que é ser rejeitado, o que é ser abandonado, ser desprezado. Você já sofreu a dor da rejeição, do abandono. E talvez você já chegou ao ponto de acreditar que a tua vida não tem sentido, que Deus não se importa com você, que ninguém te ama. Mas pode ter certeza que, assim como Deus mudou e transformou a vida da pastora Carol, é o mesmo Deus que também deseja mudar e transformar e certeza. restaurar a tua vida. Ele pode fazer isso. Glória a Ele Deus. pode restaurar, ele pode mudar, ele pode mostrar para você que você é escolhida, que você é escolhido. Ele pode fazer um propósito se cumprir na tua vida. Hoje eu vivo uma das promessas de Deus na minha vida e hoje eu já não me vejo mais sem a presença dele. O encontro com Deus é real, a presença de Deus é real e ele muda, ele transforma, ele faz aquilo que só ele pode fazer, mais ninguém. Não tem socorro aqui na terra que só Deus pode entregar. Como assim, pastor? A Bíblia diz, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? Salmo 121. Se o salmista Davi ele falou isso, é porque ele procurou socorro aqui e não encontrou. Então ele encontrou em Deus. Foi o que aconteceu comigo. Eu procurei o socorro em uma festa, em uma amizade, um relacionamento, em pessoas, porque hoje em dia a gente tem muitas pessoas dependência emocional. Pessoas são dependentes emocional de outras pessoas. E quando eu encontrei Jesus, eu entendi que a minha dependência é dele, que a minha vida é dele. Eu entendi que ele existe sim e que o abandono, que a gente não é órfão, que ele não nos deixou órfãos, que eu tenho um pai, por mais que eu não tive o amor paterno, materno, que eu sempre quis ter, quando eu encontrei ele, eu encontrei todo o amor que eu precisava nesse mundo. Amém, amém. 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 Eu lembro que a senhora começou a ir para a igreja através do Grupo Jovem, né? Na verdade, eu fui para a igreja e aí tinha um obreiro, todo dia ia lá, bora pro Grupo Jovem. Eu enrolava, né? Que jovem enrola. Você fala que vai e não vai. E não vai. É você aí, jovem. É, você aí. Que recebe o convite para ir para a igreja e dá o famoso baratinho. Amanhã eu vou. Não, eu venho. E aí eu recebi o convite para ir pro Grupo Jovem, né? E eu falava, eu vou, amanhã eu vou. Depois de muitos convites, eu comecei a ir pro Super Jovem. E eu posso falar, o Super Jovem foi uma escola para mim, né? Porque por mais que a gente vá para a igreja, mas no Super Jovem eu aprendi a ter uma intimidade com Deus. No Super Jovem eu aprendi a ter um compromisso com Deus. No Super Jovem eu aprendi a ter uma leitura diária da Bíblia. Porque o Grupo Jovem é uma mãe que acolhe os jovens e ensina o caminho realmente que se deve andar, né? O Super Jovem, a igreja tá ali, a gente ouve e tal. Só que o Super Jovem, a gente tem pessoas para puxar a nossa orelha, pegar no pé, dar repreensão. Ó, não é assim. Tipo, nunca me senti obrigada a nada. Mas sempre foi mostrado para mim o que é certo. É tanto que eu era uma pessoa que eu gostava da minha roupa curta. Começou indo pra igreja. Eu ia pro Super Jovem com uma sainha. E aí era uma sainha, um cropped, né? E ia pro Super Jovem com essa roupa. Ninguém nunca chegou pra me olhar mal, pra falar mal, pra criticar. Pelo contrário, me abraçaram. Só que quando a gente vai ter no encontro com Deus, Deus vai convencendo. E tipo, quando eu comecei a ir, até minhas roupas mudou. Eu lembro que eu só tinha uma calça.
E essa calça era a única que eu tinha, porque eu já não me sentia mais bem, que eu só tinha short. Não precisou ninguém falar. Precisou, só que eu não me sentia mais bem em usar short. Eu usava uma calça que essa calça, quando eu não usava, ela falava assim, vou sozinha hoje pra igreja. Vou sozinha hoje pra igreja. Se eu deixasse ela em casa, era capaz dela ir sozinha. Então, Deus é engraçado, mas Deus muda, Deus vai transformando. E tudo isso foi quando eu comecei a buscar Deus, comecei a ir para o Super Jovem também, tive pessoas para me acompanhar, para me ensinar, para me direcionar, e isso foi importante, né? Porque as pessoas veem hoje a gente aqui, a pastora Carol, mas não foi da noite para o dia, não foi de paraquedas, como muitos pensam. Teve um processo, veio o Super Jovem, depois veio conselheira do grupo. Foi crescendo na obra de Deus. Né? E foi crescendo, aí veio tem os conselhos, o grupo do conselho, tudo direitinho. Aí candidata, aí foi conselheira, foi super jovem, depois conselheira do super jovem, depois candidata a obreira, depois auxiliar de pastor. E aí chegou em um ponto que eu queria que a senhora falasse um pouco melhor sobre isso. Como foi que a senhora descobriu o chamado em relação ao altar, em relação a ser pastora, né? Porque a senhora estava na obra, era obreira, ali fazia obra. Foi. Era dedicada, ali evangelização, tudo mais, mas quando foi esse momento que a senhora entendeu esse chamado para o altar? Foi um dia, estava eu e Deus, e eu comecei a orar. E teve um dia que eu peguei, estava limpando o altar, e sabe, eu abaixei assim para limpar o púlpito, e quando eu levantei, eu olhei assim, vi como se tivesse uma multidão. E Deus falou... Ela estava limpando o altar da igreja. Limpando o altar da igreja, que é coisa que das obreiras fazem, eu lembro né? que tinha costume, né, naquela época de limpar a igreja. De limpar a igreja. E nesse dia eu estava limpando o púlpito, o altar, tudo direitinho. E quando eu levantei, eu olhei, eu me vi pregando ali. Só que quando eu me vi pregando ali, eu falei assim, como? Agora, ó que forte, eu só queria fazer essa observação. Nesse momento, a senhora não estava fazendo algo que aos olhos humanos era nada hiper mega espiritual. Não. E é esse erro que muitas pessoas às vezes cometem. Você jovem, que já é cristão, que está buscando a Deus, servindo a Deus, às vezes você acha que Deus só vai falar com você, que as coisas mais extraordinárias de Deus vão acontecer no momento mágico. Mas não, às vezes Deus ele vai se manifestar para você justamente quando você estiver fazendo aquilo que é simples. Sim. Você não estava fazendo algo ali que aos olhos humanos... Parecia ser algo era simples. Algo que, se a gente for olhar, queira ou não, infelizmente, muitas vezes um jovem hoje... Não faz às vezes assim, né? não entende o que é isso. Né? O que Davi falou, o zelo da casa do Senhor me consome. O zelo da casa do Senhor me consome. Né? E aí, quando eu me vi pregando ali em cima daquele altar. Só que aí eu comecei a falar, será? E aí eu falei com Deus. Fui pro meu quarto, fui para casa, entrei no meu quarto, fechei a porta e aí eu comecei a orar. E aí eu fui para um congresso. E nesse congresso tinha uma pastora que estava pregando e essa pastora falou assim, hoje eu vejo Deus liberando dons e ministérios nesse lugar. Existem pessoas sendo levantadas, ministérios sendo entregados, pastoral, e aí começou a profetizar ministérios empresariais. Só que na hora que falou ministério pastoral, foi como se uma chama ardesse dentro do meu coração. E eu saí daquele congresso falando assim, meu Deus, eu quero ser uma pastora. Já saiu de lá com essa certeza. Já saí de lá com essa certeza. É isso que o Senhor colocou no meu coração. Só que quando eu fui olhar a realidade, eu falei assim, meu Deus, mas eu vou para onde? Porque eu pensei, nesse ministério não tinha pastora, né? No nosso ministério. No nosso ministério não tinha pastora. Até então não tinha. Até então não tinha. E eu falei assim, meu Deus, como eu vou chegar pro bispo Bruno e vou dizer que eu quero ser pastora? E aí eu falei assim, se for do Senhor, o Senhor vai... Aí teve um momento que eu cheguei lá, né? Cheia de coragem, desse tamanho, o bispo desse tamanho. Cheguei assim, bispo, eu quero ser pastora. Aí o bispo assim, com aquele jeito dele, como é que é, Carol? Eu quero ser pastora. Deus falou no meu coração que eu queria ser pastora. Ele falou para mim, ele olhou para mim e falou assim, olha, Carol, aqui não tem pastora, mas eu não vou te dizer que sim, também não vou te dizer que não, mas que seja feita a vontade de Deus. Quando ele me deu aquela resposta, eu fui para casa e continuei orando. E uma das palavras que Deus me deu foi a de Samuel. E Deus falou assim para mim, por que você quer ser pastora?
porque eu coloquei no seu coração. Mas você vai viver, mas no tempo certo. E aí eu lembro que tinha muitas pessoas, né? Porque as pessoas em volta até estavam acostumadas a ver só pastor no nosso ministério, só pastor. Então eu encontrei muitas pessoas para me desmotivar, para dizer, tá emocionada. Eu fui contado de dedo, pessoas para dizer assim, nossa, que bom, parabéns. Mas teve pessoas que chegou para me dizer assim, como é que pode você ser pastora? Você é tão jovem, você sabe o que é ser pastor? Você sabe o que é ser pastor? Porque na época eu tinha o quê? 18 anos. Eu fui consagrada pastora com 19 anos. Então, eu vou fazer 7 anos esse ano como pastora desse ministério. Então, foi algo que eu fiquei pensando. Eu falei assim, meu Deus. E eu ainda fiquei relutando contra mim, porque eu falava, como eu vou ser pastora se eu não sei nem falar? Como eu vou ser pastora se eu pego no microfone? Era aquela pessoa que... tremedeira. Tremia. Se você via que eu estava nervosa pela minha tremedeira. Eu pegava o microfone, botava aqui, o microfone tremia. Tinha que segurar o microfone com as duas mãos, porque senão o microfone caía. E eu falava assim, meu Deus, como eu vou ser pastora se eu nem consigo pegar em um microfone? Ou seja, isso tudo que a senhora está falando eu acho muito interessante, porque é exatamente o que acontece quando o chamado de Deus se apresenta na vida de alguém. Sim. Automaticamente a pessoa ela começa a olhar para as suas limitações, para as circunstâncias, para as suas debilidades. Mas por quê? Né? Como eu, Senhor, não tenho capacidade. Tenho uma amiga que fala super bem. Quando eu falei de ser pastora, eu falei assim, quando Deus colocou isso no meu coração, eu falei assim, Deus, a minha amiga ali, ela fala certinho. Ela fala certinho. Essa menina abre a boca, convence todo mundo. Eu falei, pode ser ela. Aí Deus falou, não, é você, entendeu? Então, eu cheguei a relutar com Deus, não por eu não querer, porque eu queria viver o meu chamado, mas por eu não me achar capaz. E aí que eu me apeguei com aquela palavra, eu não escolho capacitados. Glória a Deus. Mas eu capacito os meus escolhidos, ou seja, Deus capacitou. Comecei em um núcleo, né, dentro de uma escola, junto com os obreiros de fé, e ali daquele núcleo foi crescendo, virou uma igreja, e aí, naquele momento... Ou seja, foi todo um processo. Foi todo um processo. Não foi algo da noite Não foi algo da noite pro dia. Eu lembro que até quando eu virei pastora foi difícil, porque hoje em dia as pessoas olham, né? Como a Bíblia diz, um homem olha a aparência. Deus vê o coração. Imagine, eu hoje tenho 26 anos. Imagine eu com 19 anos. Eu já tenho um rosto de 14 anos, né? Vai dizer que eu não tenho. Então, naquela época, eu tinha um rosto mais jovem ainda. E eu lembro que eu chegava para evangelizar, vá na igreja, que vai ter uma pastora de fé lá para pregar para você. Quando a pessoa chegava na igreja, subia no altar, era eu lá, boa noite, povo de Deus. A mesma que estava evangelizando era a mesma que fazia o culto. Era a mesma que fazia o culto. E eu lembro que eu evangelizava com tanta fé. Não, porque essa pastora vai pregar. E quando ela subir no altar, e era eu tava falando de mim mesma, entendeu? E aí tinha gente que não levava. Teve um rapaz mesmo que falou assim, oxe, não era essa menina que tinha pregado para mim? E no final do culto ele veio chorando, porque ele passou o culto todo assim, olhando, mas no final do culto ele chorou. Ele falou assim, me perdoe, porque eu te julguei. Quando você subiu no altar, eu falei assim, essa menina tem o quê para passar para minha vida? Uma menina dessa idade, não viveu nada, vai passar o quê? Mas você contou toda a minha vida. Eu saí daqui hoje querendo entregar minha vida para Jesus. Você pode orar por mim? Ele foi lá, subiu no altar, eu orei por ele, ele entregou a vida. Ou seja, o chamado de Deus começou a se confirmar. Começou a se confirmar. Na vida da senhora. Entendeu? Então, Deus foi colocando o sonho. Deus falou assim, eu que coloco o sonho, eu que realizo. Deus nunca vai te dar um sonho a qual ele não possa realizar. Todos os sonhos de Deus, se for sonhos de Deus, os nossos sonhos são sonhos fruto da nossa imaginação. Que pode se frustrar. Mas os sonhos de Deus nunca se frustram, nunca se acaba, sempre se cumpre. Pode passar o tempo que for, mas se for de Deus, acontece. Não tem nada nem ninguém que possa impedir isso. Então, eu vi o quanto Deus é fiel. Hoje eu vivo uma das promessas de Deus. E até hoje, eu estava até conversando contigo, não foi? A gente estava na igreja, quando eu lembro, eu me emociono toda vez que eu subo no altar. Porque eu vejo a igreja vazia e eu falo assim, meu Deus, como essa igreja enche, não foi? Eu falei, como essa igreja enche? Então eu vejo tudo Deus. Porque quando a gente se entrega, eu entreguei minha vida para Jesus com 14 anos.
Como eu falei, hoje eu tenho 26. E eu falo para Deus, se eu pudesse, eu entregaria novamente a minha vida, porque é uma melhor escolha, sabe? É um melhor momento. É viver com Deus, é ter uma vida com Deus, é ter uma comunhão com Deus. É você viver o seu chamado, é você saber para que você viveu. Sim. Não viver, tipo, dissolutamente como filho pródigo. Mas você entender que você tem um pai, você está na casa do pai, e você tem a herança que o teu pai te prometeu, e você está vivendo daquilo que teu pai te prometeu. Entendeu? Amém, amém. Eu quero aproveitar para deixar um recado, você que nos acompanhou até aqui. Assim como Deus, nós estamos aqui, eu estou aqui hoje com um testemunho vivo, Sim. né, de quanto Deus ele pode transformar, mudar, restaurar a vida de uma pessoa. A palavra de Deus fala que Deus ele escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Sim. As fracas para confundir as fortes, as que não são para confundir as que são. E a senhora, pastora, é essa palavra viva, né? A Sim. vida da senhora é um testemunho vivo Sim. de o quanto Deus ele pode transformar. Então não importa qual a sua condição, o seu estado hoje, não importa se você já passou por coisas na vida que te colocou no chão, no pó. Pode ter certeza que nosso Deus, o mesmo Deus que levantou, transformou a vida da pastora Carol, é o mesmo Deus que pode e quer mudar e transformar a sua vida. Com certeza, é o mesmo Deus que né? pode levantar a tua vida. Não é à toa que essa pessoa está assistindo esse podcast. Sim, essa pessoa poderia estar fazendo várias outras coisas agora, mas onde está? Parou aqui. É um sinal de que Deus te escolheu. É um sinal de que Deus te escolheu, que Deus está te chamando, que Deus também tem um propósito para fazer na tua vida. Sonhos de Deus nunca morrem. E eu sei que tem sonhos de Deus aí no teu coração. Glória a Deus, glória a Deus. Estamos chegando aqui ao fim do nosso primeiro episódio, com a honra de receber a nossa pastora eu aqui. Eu me sinto feliz de fazer parte desse primeiro episódio. Foi muito bom, pastor, esse nosso bate-papo. Quero voltar outras vezes. Com certeza. Tem muitos outros testemunhos para contar. Eu sei disso. Não caberia aqui. Não. Mas eu tenho certeza que pessoas vão ser edificadas, jovens vão ser edificados através desse testemunho. Sim. Eu quero aproveitar e pedir para você que nos acompanhou até aqui, se ainda não se inscreveu, clica aí embaixo, inscreva-se, mande esse vídeo para pessoas que você sabe que precisa, tem uma história, está passando por um momento como algo que a pastora contou da história dela lá atrás, e pode ter certeza que através desse testemunho de vida, pessoas que você compartilhar esse link, isso é muito importante. Vai lá no grupo da família, manda para um vizinho, para um filho, para um neto, para um jovem, alguém que vai se identificar, e pode ter certeza que isso vai ser uma semente que vai ficar no coração dele e vai gerar vida, vai gerar transformação. Foi um prazer estar com cada um de vocês aqui, pastora, muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima. Até. E até a próxima de vocês também. Deus abençoe. Nós temos um lema aqui. O logo do nosso grupo é assim, ó, nós somos felizes porque temos Jesus. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo.